Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise, assim, profunda de uma ideia que, vamos combinar, bagunça um pouco o que a gente entende sobre pensar. Uhum, Sabe aquela noção de que os nossos pensamentos são só nossos? Que eles acontecem numa caixinha particular na nossa cabeça? exato. Pois é, a nossa conversa hoje, baseada lá no capítulo 9 do livro segundo de O Livro dos Espíritos, sugere que talvez essa caixa não seja tão fechada assim. É uma ideia que, de cara, pode soar um pouco estranha, né? A gente pensar que não estamos mentalmente sozinhos. Mas o objetivo aqui não é gerar desconforto, muito pelo contrário. Não mesmo. A ideia é trazer uma nova camada de entendimento sobre nós mesmos, sobre por que a gente sente o que sente, por que a gente pensa o que pensa, sabe? Perfeito. A nossa missão aqui é desvendar essa dinâmica de um jeito que traga clareza e, mais importante, ferramentas para o nosso dia a dia. É sobre autoconhecimento, sobre responsabilidade, não sobre medo. Isso. A gente quer entender como essa interação com o mundo espiritual funciona e como podemos, de forma consciente, usar isso a nosso favor. E essa é a chave. Porque não se trata de uma força externa que a gente não controla. É uma conexão que, quando a gente entende, vira uma das ferramentas mais poderosas para o nosso crescimento. Vamos ver que somos participantes ativos nessa troca, e não só espectadores. Ótimo. Então, para a gente começar a desembalar essa ideia, vamos direto ao ponto que acende toda a discussão. É a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. É curta, direta. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? E a resposta, nossa, é daquelas que fazem a gente parar para respirar fundo. Ela diz assim: sob este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois, com muita frequência, são eles que vos dirigem. Essa palavra dirigem, ela é muito forte, né? É fortíssima, é quase um soco no nosso ego de seres totalmente independentes. Com certeza. A primeira reação é de susto. Peraí, como assim me dirigem? Eu não sou dono das minhas decisões. Dá uma sensação de perda de controle, né? Como se fôssemos marionetes. Sem dúvida, e é por isso que é fundamental a gente contextualizar o que dirigir significa aqui. Não é um controle absoluto. Não é como um motorista que vira o volante e o carro obedece. É mais sutil. Tipo um copiloto. Perfeito. Pense num copiloto que sussurra sugestões de rota. A influência vem como uma inspiração, uma ideia que parece que surge do nada, sabe? Um impulso repentino. Sei. Me lembra daquelas inspirações que parecem vir de outro lugar. Às vezes a gente está no banho, relaxado, e de repente, pá, vem a solução para um problema que estava ali há semanas. Isso seria um exemplo. Pode ser um exemplo perfeito de uma boa influência. Ou até mesmo o nosso próprio espírito mais livre das tensões do corpo, acessando ideias. O fascinante é que não tem uma linha clara, é uma simbiose. Uhum. O importante é que, ao nos mantermos abertos ao bem, a gente cria um ambiente mental para que essas boas ideias apareçam, sejam nossas ou sugeridas. E o contrário também, né? Aquela ideia meio destrutiva que aparece do nada, um rancor que parece não ter fonte. Exatamente. É o que a pergunta 460 explica logo depois. Ela fala que na nossa mente existem os nossos próprios pensamentos e os que são sugeridos. É por isso que vira e mexe a gente fica naquela incerteza, com duas ideias que se combatem dentro da gente. Clássica conversa interna, o anjinho e o diabinho no ombro, que a gente vê nos desenhos. É uma representação bem simples, mas a essência é essa. A essência é essa. O ponto incrível é que essa dualidade não é um defeito nosso. É a natureza da nossa existência. A solidão mental é uma ilusão. A gente está num diálogo constante, percebendo ou não. Nossa mente é como uma praça pública, então. Exato, uma praça com vozes vindo de todos os lados, além da nossa. E o nosso trabalho é aprender a ser o curador dessa praça. Tá, essa ideia da praça pública é ótima. Mas aí vem a pergunta, quem entra nessa praça? É aleatório? Qualquer espírito pode simplesmente chegar e gritar uma ideia na minha cabeça? Como essa conexão acontece? Não é aleatória. E essa é a parte que nos devolve o controle.
O mecanismo que rege tudo isso é a lei da afinidade, ou, numa linguagem mais moderna, a lei da sintonia. A gente não é um receptor passivo. A gente atrai. A gente atrai ativamente as companhias espirituais com as quais a gente tem afinidade vibratória. É a famosa analogia do rádio, então. A gente escolhe a estação com o nosso dial interno, que seriam nossos pensamentos, nossos sentimentos. A analogia é perfeita, mas dá para ir além. Não é só um rádio, é um ímã. Nossos pensamentos, desejos, emoções, tudo isso emite um campo. E esse campo atrai, magneticamente, espíritos que vibram na mesma faixa. Entendi. Se a gente cultiva pensamentos de raiva, pessimismo, inveja, a gente literalmente vira um farol para espíritos que se alimentam dessas energias. E isso explicaria por que, às vezes, quando a gente está num dia ruim, parece que tudo conspira para piorar. Uma irritação pequena vira uma briga que vira um dia inteiro de frustração. A gente estaria sintonizando e atraindo reforços para esse estado negativo. Precisamente. É um ciclo que se retroalimenta. O pensamento negativo atrai a influência que o reforça, o que gera mais pensamentos negativos. A pergunta 467 é cristalina sobre isso. Os espíritos só se apegam àqueles que os chamam através dos seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. A porta de entrada somos nós. Sempre. Nós abrimos a porta. Não existe invasão de domicílio se a porta estiver trancada. A fonte primária é sempre interna. Entendi. E isso tem um efeito concreto, quase físico no mundo espiritual. Em A Gênese tem uma passagem que aprofunda isso de um jeito impressionante. Diz que os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Nossa, isso muda tudo. Quer dizer que pensar não é um ato privado. Exato. É um ato que cria uma atmosfera ao nosso redor. Então, quando a gente entra num lugar e sente uma energia pesada ou, o contrário, uma paz, pode ter a ver com a qualidade dos pensamentos das pessoas que estão ali. Exatamente isso. Nós somos co-criadores da realidade psíquica ao nosso redor. E isso aumenta a nossa responsabilidade de uma forma imensa. Não é só sobre se proteger, mas sobre contribuir para um ambiente melhor para todo mundo. Certo, mas aí bate uma dúvida que é perigosa. Se a gente é influenciado, onde fica a nossa responsabilidade? Fica fácil culpar um espírito obsessor pelos nossos erros, não fica? Ah, não fui eu, foi o diabinho no meu ombro que mandou. Essa é a armadilha do vitimismo. E a doutrina desmonta de forma categórica. A resposta é uma só e não tem negociação. O nosso livre-arbítrio é soberano. A influência, por mais forte que seja, é sempre uma sugestão. Sempre uma sugestão. Sempre. Ela nunca, jamais anula a nossa capacidade de decidir. A decisão final de acolher um pensamento, de nutrir esse pensamento e principalmente de agir sobre ele, essa decisão é 100% nossa. Ah, então a sugestão pode até não ser minha, mas a ação que vem depois é de minha total responsabilidade. O copiloto pode sugerir para entrar na contramão, mas quem vira o volante sou eu. Perfeito. E aqui tem um ponto que vira a chave. Se a influência é só uma sugestão, isso quer dizer que cada momento de tentação não é uma invasão, é um teste para o nosso caráter. A influência externa não é o problema, é o diagnóstico. Uau! Ela só revela as rachaduras que já existem na nossa própria base moral. A verdadeira batalha nunca é contra o espírito que sussurra, mas contra a parte de nós que está disposta a ouvir. Nossa, isso é forte. E olha, antes da gente continuar nesse ponto, que é tão central, eu queria só fazer um pequeno convite. Claro, por favor. Se essa nossa conversa, se esse estudo estiver, sei lá, tocando o coração de alguma forma, estiver fazendo sentido... Se estiver ajudando a clarear as ideias, né? Exato. A gente ficaria muito feliz se quem nos ouve pudesse demonstrar esse apoio. É super simples. É verdade, e ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Só clicar no gostei, seguir o nosso canal e, claro, ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises. E compartilhar.
Compartilhar é fundamental. Principalmente, porque compartilhar é quase um ato de caridade digital, né? Ajuda essa mensagem de consolo, de esclarecimento a chegar em mais e mais pessoas. Com certeza. Fica o convite, então. Isso, mas voltando. Então a sugestão para fazer algo errado só funciona se já existir uma parte de mim que, lá no fundo, concorda com ela ou a deseja. É exatamente isso. Eles não criam um mal em nós. Eles só encontram o que já existe e amplificam. Como dizem o Evangelho segundo o Espiritismo, a causa primária do mal está em nós e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas. Eles são catalisadores. Catalisadores das nossas próprias fraquezas. Isso muda completamente a perspectiva de vítima para agente da nossa própria vida. Entendi. A luta contra uma má sugestão é, na verdade, uma luta contra as nossas imperfeições. É um espelho que nos força a olhar para as nossas sombras e imagino que o mesmo valha para o bem, né? Sim, o mecanismo é o mesmo para os dois polos. A inspiração para um ato de caridade, para o perdão, para a paciência, ela só encontra terreno fértil em quem já cultiva essas virtudes. Os bons espíritos não nos forçam a ser bons. Eles nos encorajam, nos fortalecem. Faz sentido. Tudo isso é fascinante, mas vamos trazer para a prática. O que tudo isso significa para o nosso dia a dia? Vigiar os pensamentos soa ótimo, mas na prática, no meio do trânsito, com o chefe gritando, como se faz isso? Ótima pergunta, porque a espiritualidade tem que servir para a vida real. E vigiar não é reprimir ou ter medo de pensar. Não é se punir por ter um pensamento negativo. Isso seria exaustivo. A vigilância, na prática, é um exercício ativo, de cultivo e substituição. Como assim substituição? Em vez de lutar contra um pensamento ruim, o que muitas vezes só dá mais força para ele, você o substitui por um bom. É uma técnica ativa. Por exemplo, se você se pega reclamando do trabalho, a prática é interromper e forçar a mente a encontrar 3 coisas pelas quais você é grato naquele momento. Ah, então não é só parar de pensar no ruim. É começar a pensar no bom, ativamente. Exato! Sentiu raiva de alguém no trânsito? Respira fundo e, mesmo que contra a vontade, envia um bom pensamento para aquela pessoa. Que ela siga em paz. Pode parecer artificial no começo, mas com a prática, você está trocando o seu padrão vibratório. É um treinamento. Entendi. Não é sobre reprimir a raiva, é sobre escolher não se alimentar dela e, no lugar, plantar uma semente de paz. É essa troca que, aos poucos, muda a frequência da nossa rádio mental. E isso vai além da defesa de só reagir aos pensamentos ruins. Deve ter uma parte proativa também de construir um ambiente mental positivo, certo? Com certeza. Essa é a jardinagem propriamente dita. E aí entra escolher conscientemente o que a gente consome. As músicas que ouvimos, os filmes, as séries, os livros, as conversas. Tudo isso é adubo para nossa mente. Uhum. Se a gente passa o dia consumindo conteúdo violento, cínico, pessimista, estamos preparando o terreno para que pensamentos desse tipo floresçam. E a prática da prece ou da meditação entraria aí como uma forma de fortalecer essa sintonia com o bem? Entraria como a ferramenta principal. A prece, entendida como um diálogo sincero, eleva a nossa vibração e nos conecta com planos superiores. É como instalar uma antena parabólica de alta qualidade. Boa. Sem a nossa atenção. É um processo de fortalecer o nosso eu interior. É um círculo virtuoso, então. Cultivando bem, a gente muda a sintonia, o que atrai companhias melhores, que por sua vez nos inspiram com mais bons pensamentos, e aí fica mais fácil continuar cultivando o bem. Perfeitamente. E o oposto, o círculo vicioso da negatividade, também é verdade. A escolha de qual círculo alimentar é sempre nossa, a cada momento. Libertar-se das más influências, como diz a resposta à pergunta 467, é uma escolha diária que a gente faz ao decidir mudar nossos desejos e pensamentos. Que análise profunda! Então, vamos tentar amarrar as ideias centrais. Primeiro, a grande revelação.
Nossos pensamentos não existem num vácuo. Estamos num intercâmbio constante com o mundo espiritual. Segundo, o mecanismo por trás disso não é o acaso, é a lei da afinidade. A gente atrai as influências, boas ou más, de acordo com a sintonia dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. Nós somos o ímã. E terceiro, talvez o ponto mais libertador de todos. Apesar de qualquer influência, a decisão final, a ação, a responsabilidade é sempre nossa, graças ao nosso livre-arbítrio. Não somos vítimas, somos os curadores da nossa própria mente. Exatamente. A responsabilidade é o pilar que sustenta tudo isso. E isso nos leva a uma reflexão final que talvez possa ficar ecoando para além da nossa conversa de hoje. Manda. Se cada pensamento que a gente cultiva é como uma semente que não só molda nosso futuro, mas também atrai um tipo específico de jardineiro espiritual para perto da gente, que tipo de jardim cada um está escolhendo cultivar dentro de si neste exato momento? Deixem suas perguntas e pensamentos nos comentários. Eles são um material precioso para futuras conversas e para os episódios de perguntas e respostas que estamos planejando. Com certeza.